Saber Direito desta semana é sobre direito civil. O curso aborda a responsabilidade civil contemporânea dentro do direito civil. As aulas são com a professora Mônica Queiroz. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou a Mônica Queiroz e nessa semana nós estamos trabalhando o tema Responsabilidade Civil Contemporânea. Nas aulas passadas, a gente chegou a introduzir o tema responsabilidade civil, e na última aula nós abordamos a responsabilidade civil subjetiva e os seus 3 elementos: conduta humana antijurídica, dano e nexo causal. Pois bem, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar a responsabilidade civil objetiva, aquela que nós já havíamos introduzido no finalzinho da aula passada. Veja comigo que no final a gente havia dito que a responsabilidade civil objetiva, ela chega no Código Civil de 2002 com muita força. Nós vamos ter vários dispositivos desse tecido normativo que aborda a responsabilidade civil objetiva. Ainda vimos no final da aula passada que a responsabilidade civil objetiva, ela decorre de uma primeira fonte, qual seja a atividade de risco. É isso mesmo, foi dito que no artigo 927, lá no seu parágrafo único, há a seguinte informação: quando uma pessoa pratica uma atividade de risco e dessa atividade decorre um dano, surge para esse agente uma responsabilidade civil objetiva. Na última aula, a gente ainda abordou que essa ideia do que seja atividade de risco, quem irá nos informar se aquilo ali se trata ou não de atividade de risco é exatamente o juiz do caso concreto. Nós informamos que não existe nenhuma lei que nos informe quais são as atividades de risco. E quem vai definir se aquilo ali se traduz numa atividade de risco ou não é exatamente o julgador. Muito bem. Por que será, então, que nenhuma lei quis traçar quais são as atividades que são consideradas atividade de risco? Essa é a pergunta. Na verdade, o legislador do Código Civil, ele pensou bem, ele andou bem, quando ele não informou quais são as atividades de risco. Isso porque, se o Código Civil de 2002 assim o tivesse feito, ele envelheceria muito rápido. Por que a gente está dizendo isso? A gente sabe muito bem que, por vezes, o que hoje configura atividade de risco, pode ser que daqui a 20, daqui a 30 anos, não se traduza mais em atividade de risco. Então, por isso que o Código Civil e nenhuma outra lei vai nos informar o que é a atividade de risco, deixando ao magistrado, ao julgador do caso concreto, essa atividade. Muito bem. Bom, conferido isso aí, se já sabemos que a primeira fonte da responsabilidade objetiva é a atividade de risco, podemos dizer que ainda existe uma segunda fonte da responsabilidade civil objetiva, qual seja a própria lei. É que o parágrafo único do artigo 927, além do Código Civil, além de nos informar que a responsabilidade civil objetiva, ela resulta da atividade de risco, pode ser que essa responsabilidade também resulte de lei. É isso mesmo. Existem algumas leis que simplesmente vão olhar para a pessoa e vão dizer: olha, para você, a sua responsabilidade será de natureza objetiva. Mas a pergunta é: quais seriam essas leis? Na verdade, existem várias são as leis que impõem responsabilidade civil objetiva. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor. Veja comigo, imagine que eu compre um aparelho de micro-ondas, ligue na cozinha da minha casa, ligue aquilo ali na tomada e de repente esse aparelho venha a explodir. É isso mesmo, o aparelho explodiu e eu me machuquei com aquilo ali. A ideia é: qual será a responsabilidade civil do fornecedor? Ora, a responsabilidade civil do fornecedor, conforme diz o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, será de natureza
objetiva, isto é, independente de culpa. Veja que o consumidor ele está numa posição bastante confortável. Por quê? Porque ele não terá o ônus de provar a culpa do fornecedor para obter êxito ali no seu pedido. Essa é a ideia. Nos interessa saber exatamente quais são as hipóteses de responsabilidade civil objetiva apresentadas por essa lei chamada Código Civil. Nós vamos ter várias manifestações dentro do Código Civil. E aqui importa a abordagem exatamente daquilo que a gente chama de responsabilidade por fato de terceiro e responsabilidade por fato de coisa. Explico. É que a regra no nosso país é que nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos, não é mesmo? Veja comigo. Eu, Mônica, irei pagar por apenas aquilo de errado que eu, Mônica, fizer. Não é assim que funciona? Tudo bem. Mas, excepcionalmente, pode ser que eu tenha que pagar por um fato de um terceiro. É isso mesmo. Um terceiro causou o dano. Mas quem vai pagar? Sim, sou eu mesma. Pode ser também que uma coisa tenha causado um dano. E quem irá pagar? Eu também. Então, veja, a regra no nosso país, como disse inicialmente, é que nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos. Pois bem, ocorre que, excepcionalmente, pode ser que eu tenha que pagar por um fato de um terceiro ou por um fato de uma coisa. E aonde que nós vamos chegar? Em todas essas hipóteses que o Código Civil traz de responsabilidade por fato de terceiro ou por fato de coisa, importa notar, são manifestações de responsabilidade objetiva. É isso mesmo, são manifestações de responsabilidade objetiva. Pois bem, vamos começar então o estudo da chamada responsabilidade por fato de terceiro ou responsabilidade por fato de outrem. Veja comigo, as hipóteses de responsabilidade por fato de outrem estão no Código Civil, lá no artigo 932. O artigo 932, ele é formado por vários incisos. Nós temos exatamente 5 incisos no artigo 932. E o inciso primeiro é logo um inciso que nos chama a atenção neste momento. Por quê? Ele assim nos informa. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso primeiro, os pais. Os pais pelos danos causados por seus filhos menores, que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Veja que essa é a redação do 932, inciso 1º. Traduzindo isso aí, o que é que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo abordar exatamente aquela situação em que aquela pessoa, por exemplo, ela tem um filho, uma criança de 10 anos de idade, e imagine que essa criança pegue uma pedra e atire na vidraça da vizinha. A pergunta é, quem irá responder por aquilo? Evidentemente, os pais. É isso mesmo. E é importante notar que a responsabilidade dos pais é uma responsabilidade de natureza objetiva. O que significa isso? Significa que a vítima ela não terá o ônus de comprovar ali a culpa do pai para obter êxito no seu pedido. Veja que a vítima está numa posição muito mais confortável. Essa é a ideia. Mas quando você vai para o inciso 2º do artigo 932, ele traz uma outra situação, qual? O tutor responde pelo dano causado pelo seu tutelado e o curador responde pelo dano causado pelo seu curatelado. É importante notar que quando o inciso 2º do artigo 932 impõe essa responsabilização, trata-se também de responsabilidade objetiva. Digo, o tutor responde objetivamente, o curador responde objetivamente. Então, a vítima aqui também está numa posição confortável. Mas se você já entendeu isso, imagine então que o pai, que tem uma responsabilidade objetiva, leve a criança para o colégio.
E a criança ali no horário da aula, essa criança sai da escola e o que essa criança faz? Ela pega uma pedra e atira na vidraça da vizinha. A pergunta é, de quem será a responsabilidade? Ora, nesse momento, importa notar que nós vamos migrar do inciso 1º do artigo 932 para o inciso 4º. É isso mesmo, é que o artigo 932, inciso 4º, traz ali a responsabilidade dos hotéis, das hospedarias, de onde se albergue, onde se eduque ali a criança. Veja que essa criança, ela causou um dano, mas quem vai responder por isso será a escola. E quando o inciso 4º menciona hotéis e hospedarias, vale se lembrar que quando um hóspede causa dano a um outro hóspede, nós também estaremos diante deste inciso 4º do 932. Também mais uma manifestação de responsabilidade por fato de terceiro e, portanto, responsabilidade objetiva. Tudo bem. Mas veja comigo que, quando você alcança o 932, inciso 3º, o que esse 932, inciso 3º, irá nos informar? Ele vai nos dizer que se você tem um empregado, por exemplo, você tem um motorista particular, um sujeito que dirige o seu carro, imagine que o seu empregado cause dano a outra pessoa. De quem será a responsabilidade? Sua. A responsabilidade será a do empregador. E importa notar que a responsabilidade do empregador também se traduz numa responsabilidade por fato de terceiro e, portanto, responsabilidade objetiva. Veja comigo que até agora analisamos 4 incisos do artigo 932. Vimos que os pais respondem pelos danos causados pelos seus filhos menores, o tutor responde pelo tutelado, o curador pelo curatelado, o empregador pelo empregado, o hotel, a hospedaria pelo seu hóspede, a escola pelo educando. Em todas essas hipóteses, nós temos responsabilidade por fato de terceiro, e são manifestações de responsabilidade objetiva. Eis que finalmente alcançamos o inciso 5º do artigo 932. E esse inciso 5º, ele sempre sofreu muita crítica da doutrina. Por quê? Porque, na verdade, esse inciso 5º, ele refoge a toda a ideia proposta pelo artigo 932. Como vimos no artigo 932, do inciso 1º até o inciso 4º, o que nós temos é que uma pessoa causa o dano, mas é outra que irá pagar, não é isso? Pois bem, quando alcançamos o inciso 5º do artigo 932, ele diz diferente. Ele cogita, por exemplo, daquela situação em que, imagine que o marido seja um assaltante de banco. E esse marido, então, ele assalta um banco, chega em casa com um saco de dinheiro, coloca em cima da mesa, da cozinha, e entrega para a mulher dele. A mulher dele pega esse saco de dinheiro. Ora, pelo inciso 5º do artigo 932, ela deve devolver aquilo que não é dela. Veja, quando o inciso 5º diz que ela deve devolver aquilo que é dela, que não é dela, na verdade, o inciso 5º não está trabalhando, não está apresentando a responsabilidade por fato de terceiro. Na verdade, o inciso 5º apenas está trazendo uma possibilidade de a pessoa que tem algo que não lhe pertence devolver aquilo que não lhe pertence. Vale conferir a exata redação do artigo 932, inciso 5º, quando ele nos informa que são também responsáveis pela reparação civil os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Vale dizer, essa mulher deve devolver aquilo que não é dela. E quando o inciso 5º traz essa informação, que na verdade nada mais é do que uma informação óbvia, esse inciso 5º nem precisaria residir aí ao longo desse artigo 932. Mas enfim, é mais uma hipótese que o legislador entendeu por bem inserir aí nesse tecido normativo. Mas onde que nós vamos chegar? A pergunta é, professora, você disse que todas as hipóteses do 932 se traduzem em hipóteses de responsabilidade objetiva, ok? Sim, eu disse isso. Mas, professora,
de onde você tirou essa informação? Porque lendo o 932 detidamente, eu não vislumbro aqui em nenhum desses incisos a informação de que se trata de responsabilidade objetiva. Uma outra dúvida que pode surgir nesse momento é: ok, eu já entendi então que o pai paga pelo dano causado pelo seu filho menor, que o tutor paga pelo tutelado, curador pelo curatelado, empregador pelo empregado e etc. Mas a pergunta é: depois que essa pessoa ela promove esse pagamento, será que depois ela pode se voltar contra o causador do dano? Essa é a pergunta. Então imagine, o pai pagou, o tutor pagou, o curador pagou, o empregador pagou. Será que essas pessoas podem se voltar ali contra o causador do dano, exigindo aquilo que elas pagaram? Resposta: em regra, sim. Veja que essa resposta está no artigo seguinte, no artigo 934. Em regra, a pessoa que indenizou, e indenizou de forma objetiva, como você viu aqui comigo, essa pessoa pode sim se voltar contra o causador do dano. Porém, vale destacar uma exceção que está na parte final do artigo 934. É que a parte final do artigo 934 vai nos informar que, exceto os pais, os ascendentes, eles não podem se voltar contra os seus descendentes. Essa exceção está ali no final, na última parte do artigo 934. Então, respondendo a sua pergunta, aquele que pagou pode se voltar contra o causador do dano? Resposta: sim, exceto em se tratando de ascendente em relação a descendente, que seja aí absoluto ou relativamente incapaz. Não, ele não poderá se voltar ali, o pai, por exemplo, não poderá se voltar contra o filho. Isso, na verdade, em razão de solidariedade familiar. Foi essa ideia que moveu o legislador quando ele trouxe essa informação final lá no artigo 934. Mas eu chamo a atenção de você que nos acompanha aqui no Saber Direito para o seguinte, veja comigo. Então, em todas essas hipóteses do artigo 932, nós estamos diante de responsabilidade objetiva, não é isso? Claro. Mas veja que no Código Civil de 16, no Código Civil Velho, essas pessoas também tinham responsabilidade. Veja, no Código Civil de 16, o pai também pagava pelo dano causado pelo seu filho menor, o tutor pelo tutelado, o curador pelo curatelado, o empregador pelo empregado. Só que importa notar que na velha codificação, no Código Civil de 16, quando essas pessoas eram chamadas a responder por aquilo ali, na verdade elas eram chamadas a responder, pois sobre elas incidia uma culpa presumida. É isso mesmo. Havia uma presunção, por exemplo, no caso do pai, que o pai não havia educado adequadamente o seu filho. Havia uma presunção em relação ao empregador que não havia eleito, escolhido adequadamente o seu empregado. Então veja comigo, essas pessoas do 932 do Código Civil de 2002 estavam presentes no Código Civil de 16, só que lá a perspectiva era totalmente diferente. Lá, aquelas pessoas respondiam e respondiam por culpa presumida. Mas o que significa responder por culpa presumida? Significa que elas se situavam ainda no âmbito da responsabilidade civil subjetiva. Quando a gente fala culpa, ainda que seja culpa presumida, isso nada mais é do que responsabilidade civil subjetiva. Então o pai, ele tinha uma responsabilidade que era subjetiva, o tutor, o curador, o empregador. Havia simplesmente a presunção de culpa dessas pessoas. Onde que nós vamos chegar? Nós vamos chegar à seguinte conclusão, é que no Código Velho, no Código Civil de 16, significa dizer que essas pessoas responsabilizadas aí, de forma subjetiva, essas pessoas tinham a possibilidade, na velha codificação, de afastarem as suas próprias responsabilidades. Mas como assim, professora? Bastava o pai provar que educou o filho muito bem. Era o pai dizer, ora, eu não sei porque o meu filho fez isso, eu sempre o eduquei muito bem.
o empregador. Era o empregador apresentar a ideia de que ele, sim, ele havia escolhido adequadamente ali o seu empregado, submetendo o seu empregado a um rigorosíssimo exame, e daí que ele estaria provando que ele não havia agido com culpa. Eu estou mostrando para você que no Código Civil de 16, a responsabilidade dessas pessoas poderia ser afastada. Ainda vale destacar que o pai, quando respondia, o empregador, o tutor, o curador, eles que respondiam num viés de responsabilidade subjetiva, eles respondiam então por culpa presumida, não foi isso que eu disse? Pois bem, sabe como que era chamada a culpa que eles apresentavam? Aquelas expressões latinas que por vezes a gente encontra nos manuais, nas decisões. Quais são as expressões latinas? Culpa in vigilando, culpa in eligendo, culpa in custodiendo. Então veja que eram levantadas essas manifestações de culpa, culpa em vigilando, em eligendo, em custodiando. E quando a gente se referia a essas manifestações de culpa, isso nada mais representava do que responsabilidade subjetiva. O que significava dizer que esse pai, esse tutor, esse curador, esse empregador poderia, naquele caso concreto, afastar ali a sua própria responsabilidade. Mas o que temos hoje no Código Civil de 2002? O que temos hoje é que essas pessoas continuam a responder, mas a responsabilidade delas é de natureza objetiva. É isso mesmo. Hoje, no Código Civil de 2002, não adianta o pai, o tutor, o curador, o empregador tentar produzir prova em sentido contrário, pois eles têm responsabilidade. Pronto, e acabou. Essa é a ideia da nova codificação. Então, perceba comigo que houve uma evolução. Enquanto que no Código Civil de 16, o que havia para essas pessoas seria responsabilidade civil subjetiva por culpa presumida. No Código Civil de 2002, essas pessoas respondem, mas essas pessoas respondem objetivamente. Desse modo, o que a gente deve reforçar aqui, mais uma vez, é que a responsabilidade civil objetiva toma uma projeção enorme no Código Civil de 2002, de tal modo a superar essas manifestações de responsabilidade civil subjetiva por culpa presumida. Essa é a ideia. Muito bem. Conferido isso, é importante que a gente ainda se lembre da chamada responsabilidade por fato de coisa. Veja comigo, a regra no nosso ordenamento é que nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos. Não é assim que funciona? Tudo bem. Mas, excepcionalmente, pode ser que eu tenha que pagar por um fato de uma coisa. Não é mesmo? Sim, as situações de responsabilidade por fato de coisa, eu já adianto e já vou lhe informando que são todas elas manifestações de responsabilidade civil objetiva. Todas elas. Veja comigo que essas hipóteses de responsabilidade por fato de coisa, elas residem no Código Civil lá nos artigos 936, 937 e 938. Vamos devagar, vamos conferindo cada um desses artigos e a gente começa com o primeiro artigo, exatamente com o artigo 936. Veja comigo que o artigo 936, ele nos informa que o dono ou o detentor do animal responderá pelos danos causados por este, salvo se provar culpa da vítima ou força maior. Perceba que até então, até a redação desse artigo 936, nós temos os animais aí ainda sendo compreendidos como coisas móveis. Daí a gente dizer responsabilidade por fato de coisa. Então imagine que um sujeito ele tenha um cavalo e esse cavalo dá um coice em alguém. Ou então você tem um cachorro e o seu cachorro morde alguém. Veja comigo que a responsabilidade será de quem? Do dono ou detentor do animal. E importa notar
que a responsabilidade do dono ou detentor do animal se traduz em responsabilidade de natureza objetiva. É isso mesmo, independente de culpa. Significa dizer que não adianta o dono do animal virar e falar: mas eu não tive culpa, eu não tenho nada a ver com isso, eu cuidei muito bem do meu animal. Não, não adianta nada ser alegado. A responsabilidade é uma responsabilidade objetiva do dono do animal. Uma responsabilidade independente de culpa. Aqui vale lembrar que no Código Civil de 16, o dono ou detentor do animal, ele também era responsabilizado, mas a responsabilidade dele era responsabilidade subjetiva por culpa presumida, na modalidade de culpa in custodiendo. Não havia custodiado adequadamente o seu animal. O que isso significava dizer? Significava dizer que esse dono ou detentor do animal, naquele caso concreto, ele poderia se esforçar e afastar, tentar afastar a sua responsabilidade. Mas o que houve no Código Civil de 2002? Digo mais uma vez, a responsabilidade objetiva chega com bastante força, impondo também a responsabilização objetiva do dono ou detentor do animal. O que significa? Significa que não adianta ele querer discutir culpa, pois a responsabilidade dele é, evidentemente, independente de culpa. Pois bem, mas vale destacar que o artigo 936, quando ele informa que o dono ou detentor do animal responderá pelo dano causado por este, na sua parte final ele diz: salvo se provar culpa da vítima ou força maior. O dono ou detentor do animal, pela redação do 936, ele tem dois argumentos para tentar afastar a sua responsabilidade. Nada obstante, a sua responsabilidade seja de natureza objetiva. Quais são os dois argumentos? Ele pode conseguir provar a culpa da vítima. Imagine, quando falamos aqui de culpa da vítima, quando esse 936 se refere à culpa da vítima, importa notar que trata-se da culpa exclusiva da vítima. Seria aquela hipótese, por exemplo, em que o meu animal, o meu cachorro, ele mordeu uma pessoa. Mas por que ele mordeu uma pessoa? Ah, porque esse sujeito pulou o muro da minha casa e ele iria ali promover um assalto e o meu cachorro que estava no quintal acabou mordendo esse sujeito. Nesse caso, eu posso tentar provar a culpa exclusiva da vítima para tentar afastar a minha responsabilidade, a responsabilidade da dona do animal. Essa seria a ideia. De acordo com o artigo 936, o dono ou detentor do animal também pode tentar provar a culpa de terceiro. Como assim? O meu animal causou dano a alguém, mas foi por culpa de um terceiro. Mas, professor, o 936 não traz expressamente a culpa de um terceiro. De fato, não está expresso no final do artigo 936. Mas a doutrina moderna vai dizer que essa possibilidade estaria implícita na parte final do artigo 936. Então, imagine que um terceiro tenha ido lá e atiçado o meu animal, de tal modo que o meu animal tenha mordido alguém. Então é possível, a gente vai ampliar a nossa perspectiva, não apenas por culpa exclusiva da vítima, mas também por culpa de terceira, assim diz a doutrina mais moderna. E voltando à redação do artigo 936, no finalzinho do 936, há a informação de que é possível que o dono ou detentor do animal afaste a sua responsabilidade por força maior ou caso fortuito, que, como eu disse em aulas passadas, tratam-se de expressões sinônimas, não é mesmo? Mas o que seria o caso fortuito ou a força maior? Caso fortuito ou força maior irão apresentar a mesma noção aqui no mundo do direito civil. O artigo 393, parágrafo único do Código Civil, ele vai nos informar que caso fortuito ou força maior é o evento necessário, cujos efeitos não se pode impedir. Mas como assim? Vou dar um exemplo aqui. Imagine que tenha caído uma tempestade em toda a cidade e na rua
Todos os portões eletrônicos deram um pane em virtude de problemas, em virtude do fornecimento da eletricidade, que começou a se apresentar de maneira falha. Perceba comigo que todos os portões se abriram, todos os cães foram para o meio da rua, inclusive o meu, e o meu cachorro mordeu alguém. Eu posso alegar na minha defesa que isso ocorreu por caso fortuito ou força maior. Enfim, resumindo o artigo 936, o artigo 936, ele traz uma primeira hipótese de responsabilidade por fato de coisa, quando o artigo 936 nos informa que o dono ou detentor do animal responde pelos danos causados por este. Perceba que a responsabilidade do dono ou detentor do animal trata-se de uma responsabilidade de natureza objetiva, independente de culpa. Entretanto, o dono ou detentor do animal tem ao seu favor dois argumentos expressos no final do 936 e um terceiro argumento apresentado pela doutrina. Quais seriam os argumentos? Expressos no 936, que aquilo ali se deu por culpa da vítima, leia-se culpa exclusiva da vítima ou força maior. E a doutrina chega acrescentando, dizendo que estaria implícita aí na parte final do 936, a chamada culpa de terceiro, que também afastaria a responsabilidade do dono ou detentor do animal. Conferido isso, nós podemos agora, neste momento, analisar uma outra hipótese, uma segunda hipótese de responsabilidade por fato de coisa e, portanto, responsabilidade objetiva. A segunda hipótese de responsabilidade por fato de coisa que quero conferir aqui com você é aquela que está descrita no artigo 937 do Código Civil. Faço questão de conferir aqui com você esse artigo. O artigo 937 do Código Civil, ele nos informa que o dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier da falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Ponto. Perceba comigo que o que nós vamos encontrar neste artigo 937 seria aquela situação em que, imagine uma pessoa que está andando na rua e de repente algo cai em cima dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa. Mas o que caiu? O que teria caído na cabeça dessa pessoa? Por exemplo, um pedaço da telha, um pedaço da marquise daquele imóvel, um pedaço da janela caiu na cabeça dessa pessoa que estava cá embaixo. Perceba comigo que a vítima, ela pode reclamar e alguém terá uma responsabilidade. É exatamente uma responsabilidade objetiva. Mas quem terá essa responsabilidade objetiva? O artigo 937 diz: o dono da construção ou do prédio em ruínas. Então, para você idealizar aí mentalmente, imaginar o artigo 937, você tem que cogitar do quê? De um prédio em ruínas ou então de uma construção. E algo cai lá de cima e atinge essa pessoa que está aqui embaixo. Veja que o dono, essa é a palavrinha encontrada no artigo 937. O dono da construção, o dono do prédio em ruínas, terá uma responsabilidade. E essa responsabilidade se trata exatamente da responsabilidade objetiva. Bom, claro que houve uma dúvida inicialmente, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, em janeiro de 2003, vieram dúvidas acerca desse artigo 937, indagações se de fato se tratava de responsabilidade objetiva. Hoje essa discussão está superada. Inclusive nós temos um enunciado do Conselho da Justiça Federal, é exatamente o enunciado 556. O enunciado 556 do Conselho da Justiça Federal, ele traz exatamente essa informação. Vou ler para você que nos acompanha, o enunciado 556 do CJF nos informa: a responsabilidade civil do dono do prédio ou construção por sua ruína, tratada pelo artigo 937 do Código Civil, é objetiva. Ponto final. Então veja que se trata aí, de uma confirmação dessa ideia de responsabilidade objetiva do dono da construção, do dono do prédio em
ruína. Mas veja comigo que há uma outra hipótese de responsabilidade por fato de coisa, e que também vai se traduzir em responsabilidade objetiva, que é aquela prevista lá no artigo 938 do Código Civil. A hipótese descrita no artigo 938 também diz respeito àquela situação da pessoa que está andando na rua e algo também cai em cima da cabeça dela. Algo a atinge. Mas o que seria? Não se trata de uma construção em ruína, não se trata de um prédio em ruínas, não, nada disso. Essa pessoa está passando em frente a uma construção normal. E aí, de repente, sabe o que cai lá de cima? Não é uma parte do prédio, mas sim, por exemplo, um jarro de flor. Por exemplo, um cinzeiro que estava na janela. Por exemplo, um tapete que estava pendurado na janela secando. Perceba que se qualquer um desses elementos cai lá de cima, alguém terá uma responsabilidade. Responsabilidade por fato de coisa. E trata-se de uma responsabilidade de natureza objetiva. Vale a pena conferir a redação do artigo 938, que eu leio agora com você. Olha o que o 938 vai nos informar. Ele diz assim: aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente de coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, nesse artigo 938, nós estamos diante daquela situação em que o jarro de flor caiu, o tapete caiu, o cinzeiro caiu. Mas a pergunta é, de quem será a responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva será daquele que habitar. Eu destaco, quando você pega o artigo 938, o início dele, ele não diz o dono, mas sim aquele que habitar. E quando o 938 começa com essa expressão, aquele que habitar, ora, essa expressão é muito mais ampla do que a expressão o dono, não é mesmo? Porque, afinal de contas, aquele que habita pode ser o dono, o proprietário, mas pode também ser um locatário, pode também ser um comodatário, não é mesmo? Então, enfim, guarde comigo, o 938, ele traz uma informação mais ampla do que a do 937. Enquanto o 937, ele se refere ao dono, o 938 amplia a sua redação, dizendo aquele que habitar. E perceba que esse 938 também traz mais uma hipótese de responsabilidade por fato de coisa, portanto, responsabilidade objetiva. Uma dúvida que pode surgir é, mas vamos imaginar que eu estou andando na rua e de repente algo me atinge, por exemplo, um cinzeiro que cai lá de cima daquele prédio. Eu já sei, aquele que habitar é que irá responder, não é mesmo? Mas vamos imaginar que eu suba de andar em andar naquele prédio e não consiga descobrir de onde aquele cinzeiro caiu, de onde ele foi lançado. Essa é a pergunta. Bom, e aí a jurisprudência, ela já nos diz há muito tempo, quando não for possível identificar de qual unidade autônoma foi lançada aquela coisa que atingiu a pessoa lá embaixo, a responsabilidade será do condomínio. Condomínio, é isso mesmo. E seguindo esse raciocínio que a jurisprudência já apresentava, a doutrina aprovou um enunciado, que é exatamente o enunciado 557 do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado 557 do CJF, ele vai nos dizer exatamente o seguinte: nos termos do artigo 938 do Código Civil, se a coisa cair ou for lançada de condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio, assegurado o direito de regresso. Eis o enunciado 557 do Conselho da Justiça Federal. Muito bem. Veja comigo, então, que aqui nós vimos os artigos 936, 937 e 938. Todos esses artigos abordam situações de responsabilidade por fato de coisa. São
todas essas manifestações desses artigos, manifestações de responsabilidade objetiva. Vale lembrar, o dono ou detentor do animal pelo dano causado pelo seu animal, o dono do prédio em construção, do prédio em ruínas e aquele que habitar aquele local ali de onde foi lançada aquela coisa. Muito bem. Bom, conferido isso aí, nós fechamos então essa ideia de responsabilidade objetiva que decorra de lei. Então, como que a gente começou o nosso papo? Nós começamos o nosso papo lembrando que a regra é que nós somos responsáveis apenas pelos nossos atos, não é mesmo? Mas, excepcionalmente, pode ser que eu tenha responsabilidade por um fato de terceiro, por um fato de outrem, são aquelas situações do artigo 932, e pode ser que eu tenha responsabilidade por fato de coisa, que são aquelas situações de responsabilidade por fato de coisa. Muito bem, lá dos artigos 936, 937 e 938. Conferido isso, vale abrir uma observação para a gente lembrar de uma grande novidade que existe no Código Civil de 2002, que segue a tendência dos códigos mais modernos, se afastando do que havia no Código Civil de 16. É que o Código Civil de 16 não admitia a responsabilização do incapaz. E hoje nós temos um Código Civil de 2002, ele aceita, ele admite a possibilidade de responsabilizar civilmente o incapaz. Onde está a responsabilidade civil do incapaz? A responsabilidade civil do incapaz está lá no artigo 928, artigo 928 do Código Civil. Vale lembrar que o artigo 928, ele traz sim uma novidade que não tinha em relação ao velho Código, mas é uma responsabilidade subsidiária. Como assim? O incapaz, na nova codificação, no Código Civil de 2002, pode ser responsabilizado, mas a responsabilidade dele será considerada subsidiária. Mas o que significa isso? A responsabilidade subsidiária do incapaz no Código Civil de 2002, prevista em seu artigo 928. Eu explico, veja bem. Imagine que aquela criança, um menino de 10 anos de idade, pegue a pedra e atire na vidraça da vizinha. Você já sabe o início dessa história. A responsabilidade será de quem? Ora, dos pais, não é mesmo? Conforme diz o artigo 932, inciso 1º do Código Civil. Trata-se de uma responsabilidade por fato de terceiro. E a responsabilidade dos pais, nós sabemos muito bem, é uma responsabilidade de natureza objetiva. Não adianta o pai querer discutir culpa ali. Essa é a ideia. Tudo bem. Acontece que o artigo 928 cogita de duas situações em que a responsabilidade desse pai, por exemplo, será afastada e aí a gente conseguirá responsabilizar o próprio incapaz. Isso é possível? Sim, em duas situações. Situação número 1. Imagine que esse pai não tenha aquele dever de reparar. Ele não tem a obrigação de reparar. A essa altura você deve estar se perguntando, mas professora, é possível que um pai não tenha ali a obrigação de reparar por um dano causado pelo seu filho? É possível sim. Imagine aquele pai que castigava imoderadamente o seu filho e ele foi destituído do poder familiar. Se esse pai, por exemplo, for destituído do poder familiar, ele se afasta daquela responsabilidade que, em princípio, ele deveria ter em relação ao filho dele. Então, veja, o 928 cogita exatamente disso. Imagine que o pai não tenha obrigação, e vimos aqui que isso pode acontecer. Ou então, imagine comigo que este pai tem obrigação, porém ele não tem condição financeira. Mas como assim, professora? O pai é pobre, o filho é rico. Ora, mas isso é possível? Claro que sim. Imagine que a mãe do menino tenha falecido, deixado uma fortuna para ele, e o menino é riquíssimo. O pai não tem dinheiro, mal tem condições de se manter.
Perceba bem que nessa segunda situação, qual é a segunda situação? O pai até tem obrigação, mas o pai não tem condições financeiras de arcar com essa indenização e o incapaz, o menino, tem. Bom, diante dessa situação, é possível, sim, que a vítima se volte contra o incapaz. O que vale destacar aqui é que quando o Código Civil de 2002 traz a responsabilidade civil para o incapaz, veja bem, é uma responsabilidade de natureza subsidiária. O que significa dizer? Significa dizer que primeiro a vítima deve se voltar contra o pai. Somente se o pai não tiver obrigação ou tendo obrigação não tiver condição, aí a vítima pode sim se voltar contra o filho. Perceba então que isso é uma novidade no Código Civil de 2002, a chamada responsabilidade civil subsidiária do incapaz. Vale lembrar que as novidades no Código Civil de 2002, já que estamos tratando aqui da responsabilidade civil contemporânea, as novidades na codificação de 2002 não param por aí, não. Quando o 928 traz a possibilidade de responsabilidade subsidiária ali do incapaz, o parágrafo único do 928 atenua essa responsabilidade do incapaz, mitiga a responsabilidade do incapaz. Mas como assim? É que o parágrafo único do 928 diz o seguinte: se porventura tivermos que alcançar o patrimônio do menor, é importante que se resguarde uma parte para a subsistência, para a sobrevivência desse menor. Em verdade, quando o parágrafo único do 928 traz aí essa responsabilidade civil do incapaz de forma mitigada, na verdade esse parágrafo único caminha conforme a teoria do patrimônio mínimo. Teoria do patrimônio mínimo. E aqui vale inclusive a lembrança da obra do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, que foi uma das primeiras pessoas no nosso país que cuidou muito bem da teoria do patrimônio mínimo, lá no Estatuto, em sua obra, Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Quando a gente bate nessa tecla do patrimônio mínimo, a ideia que prevalece, que deve prevalecer é a seguinte: ora, nós sabemos que a dignidade da pessoa humana é princípio estruturador de todo o ordenamento jurídico, não é assim que funciona? Claro. Mas veja comigo que, para que a gente possa efetivar a nossa dignidade, todos nós temos que ter um mínimo essencial, um mínimo de patrimônio, para que essa dignidade se torne efetiva. Então, eis a chamada teoria do patrimônio mínimo, que evidencia aí, que busca efetivar a dignidade da pessoa humana. Então, esse artigo 928, parágrafo único do Código Civil, está em plena sintonia com essa teoria, a teoria do patrimônio mínimo, na medida em que almeja resguardar parte do patrimônio do incapaz para que ele possa sobreviver, para a sua própria subsistência, para que ele possa viver, evidentemente, com dignidade. Essa é a ideia. Muito bem. Mas se estamos aqui cuidando da chamada responsabilidade civil objetiva, e já vimos que a responsabilidade civil objetiva, ela resulta, primeiro, da atividade de risco, segundo, da lei, que são aquelas hipóteses de responsabilidade por fato de terceiro e responsabilidade por fato de coisa. Vale lembrar que a responsabilidade civil objetiva ainda encontra uma terceira fonte no Código Civil de 2002. Que terceira fonte seria essa? Exatamente o abuso de direito. A pergunta é: o que seria o abuso de direito, que se encontra previsto no Código Civil de 2002, lá no seu artigo 187? Eu te explico. O abuso de direito ocorre quando uma pessoa, ao exercitar um determinado direito, ela extrapola a determinados limites. Veja comigo.
Todos nós somos repletos de direitos, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, inclusive dormindo, nós somos cheios de direitos. Imagine, entretanto, que um vizinho em plena madrugada, ele que tem o direito de ouvir música, ele não tem direito de ouvir música, ele resolve ouvir a sua música no volume máximo, de tal modo a incomodar o vizinho do andar de baixo, do andar de cima, dos lados. Perceba comigo que, em princípio, esse vizinho que escuta música no volume máximo, ele há de dizer, ora, mas eu tenho o direito de ouvir música. Tudo bem, ele tem o direito de ouvir música. Acontece que em plena madrugada, os seus vizinhos também têm direitos. Direito ao quê, professora? Direito ao sossego, direito ao repouso, não é mesmo? E aí o que acontece? Veja que esse vizinho que tem direito ao sossego, ele pode impor responsabilização a esse que escuta o seu som no volume máximo. Mas é mesmo? Sim. E veja que esse vizinho incomodado, ele está numa posição muito confortável. Por que ele está numa posição muito confortável? Porque a responsabilidade desse sujeito que age em abuso de direito é uma responsabilidade de natureza objetiva. Veja comigo que, quando fui conceituar agora há pouco o abuso de direito, eu disse que o abuso de direito ocorre quando uma pessoa, ao exercitar um determinado direito, ela extrapola a determinados limites. Imagine, entretanto, como aconteceu com esse vizinho que escuta música no seu volume máximo, ele está exercitando seu direito, só que ele está extrapolando a determinados limites, de tal modo a invadir o direito do outro. O Código Civil de 2002 irá impor responsabilidade objetiva a essa pessoa que age em abuso de direito. Mas a pergunta que permanece é, mas professor, o que limitaria o exercício do direito de uma pessoa para que não se transforme em um abuso de direito? Quais seriam os limites do abuso de direito de uma pessoa, do exercício do direito de uma pessoa, para que não se transforme em um abuso de direito e para que, portanto, não surja a responsabilidade objetiva? Os limites para o exercício do direito, eles se encontram exatamente no artigo 187 do Código Civil. E são eles: primeiro, a boa-fé objetiva. Segundo, os bons costumes. E, por fim, a função social e econômica daquele direito. A responsabilidade daquele que age em abuso de direito, nada obstante a redação do artigo 187, nada obstante o artigo 187 iniciar a sua redação informando também comete ato ilícito. Veja, a responsabilidade desse que age em abuso de direito é uma responsabilidade de natureza objetiva. Isso foi, inclusive, corroborado com a aprovação do enunciado 37, é isso mesmo, enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal. Muito bem. Bom, como em todas as aulas eu tenho aqui apresentado alguns livros afetos aí ao tema que a gente trabalha, para essa nossa aula de hoje, que a gente cuidou aí da chamada responsabilidade civil objetiva, eu quero apresentar aí para você que nos acompanha aqui no Saber Direito, o livro Responsabilidade Civil Contemporânea, estudos em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. Essa obra é uma obra que foi coordenada aí pelo Otávio Rodrigues Júnior, pelo Gladstone Mamed, pela Maria Vidal da Rocha, foram os coordenadores da obra, e nós vamos ter vários autores, brilhantes autores, colaborando aqui. Trata-se de uma obra coletiva, abordando vários temas, inclusive temas aí voltados para a responsabilidade objetiva. Então, a dica que eu deixo aqui, a dica de leitura, de consulta, é exatamente a responsabilidade civil contemporânea, estudos em homenagem aí do Silvio de Salvo Venosa. Muito bem. Para a gente concluir esta aula, fazendo um breve resumo, vale lembrar:
Cuidando da responsabilidade civil objetiva, nós observamos que a primeira fonte é exatamente a prática da atividade de risco. Depois passamos à análise da responsabilidade civil objetiva que resulte de lei. Aqui analisando a responsabilidade por fato de terceiro e a responsabilidade por fato de coisa. Analisamos ainda neste encontro a responsabilidade civil do incapaz, que chega de forma mitigada e de forma subsidiária no Código Civil de 2002, para, por fim, concluirmos aí com a responsabilidade objetiva que resulta exatamente do abuso de direito. Muito bem. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu já te convido para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula, que será uma aula bastante interessante, em que nós vamos cuidar aí de peculiaridades, de questões pontuais da responsabilidade civil contemporânea. Espero você. Até lá! Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.